Oi, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Gessilene, eu começo a dar aula hoje de língua portuguesa para vocês, tá? Então vai ser a Bárbara, a Bruna e eu. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente vai ver hoje, coloquem aí nos comentários, tá? Porque eu vou responder para vocês, tá bom? Bom, uma apresentação sobre mim. Meu nome é Gessilene, pode me chamar de G. Eu moro aqui em Perus, eu tenho 25 anos e uma curiosidade sobre mim é que eu fiz parte da primeira turma, né, da ETEC de Perus, lá no ano de 2010. Então já passou um tempo aí já, mas assim, foi um lugar muito bom, um lugar onde eu ganhei assim, muitas experiências, amigos, um lugar que se tornou inesquecível na minha memória, tá? E eu tenho certeza que vocês também vão gostar de estudar lá, é um lugar excelente, vocês não vão se arrepender, vale a pena cada sacrifício, cada dia de estudo, tá? Então vamos começar nossa matéria. Bom, para a gente começar, eu vou fazer primeiro uma revisão de verbos, né? Porque como faz um tempinho que vocês entraram de férias, né? Então, provavelmente já ficou um pouco esquecida essa matéria, mas a gente vai revisar aqui para vocês retomarem e depois eu vou entrar no assunto de hoje, que é objeto direto e objeto indireto, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, por favor, tá bom? Então vamos lá, galera. Revisão de verbos. O que é verbo? Então, lembra lá da aula da Bárbara que vocês viram. O verbo, ele é uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá? Vocês verão que esse número 3, ele é muito forte, tá? É bom para vocês memorizarem tudo. Porque aqui, ó, é ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá vendo que são 3? Conforme a gente for discutindo esse assunto dos verbos, eu vou mostrar para vocês, tá? Porque vai ficar mais fácil de vocês anotarem aí no caderno de vocês e também para decorar. Então vamos lá. Ação. Ele corre muito rápido. Ação é um movimento. Tá vendo que a pessoa que está se movimentando? Então, correr, andar, né? São verbos que expressam ação. Nadar, comer, né? Agora aqui, estado. João está triste. O estado é como a pessoa se sente, é como ela está neste momento. Não significa que ela será eternamente isso. Não é verdade? Por exemplo, existem momentos nos quais você está triste. Não é verdade? Mas isso não significa que constantemente você está triste. Há momentos nos quais você está triste. Essa situação ela pode alterar. Então, o verbo que expressa estado é estar, ficar, ela fica em casa. Ou seja, ela não está todo momento em casa, ela fica alguns momentos em casa, percebe? Esses verbos de estado, eles sempre denotam isso, uma situação que ela não é constante, tá? É um estado ao qual pode ser alterado. Fenômeno da natureza. Choveu muito hoje. Fenômeno da natureza é chover, ventar, né, nevar. São essas situações que são fenômenos naturais, que ocorrem na natureza, tá? Então é muito importante que vocês tenham isso aqui em mente. Agora, vamos revisar pessoas do discurso. São 3, tá? A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala, a terceira pessoa é sobre quem se fala. Então, aqui, tá vendo que a pessoa tá falando sobre ela? Tá vendo aqui? Já nesse segundo caso, essa pessoa aqui está conversando com essa outra aqui, ou seja, com quem se fala. Já no terceiro, esta pessoa, ela está meio que fofocando. Ela está não necessariamente fofocando, só para vocês decorarem. Mas ela está falando sobre outras pessoas, né? Sobre quem se fala. Então, aqui, ó, primeira pessoa, quem fala, eu posso ter o eu
que é o singular, e o nós, que é o plural. Eu converso, nós conversamos. Agora, aqui na segunda pessoa, a gente pode ter o singular, que é o tu, e o plural, que é o vós. Tu conversas, vós conversais. E a terceira pessoa, nós temos o singular, ele, ela conversam, e o plural, eles, elas conversam, tá? Acho que tá até errado aqui, coloquei errado. É ele, ela conversa, no singular, tá? Tá errado aqui. Agora que eu tô vendo. Ele, ela conversa. E aqui ficaria eles, elas conversam. Vamos para o próximo. A revisão dos verbos. Agora aqui é tempo. Então, ó, lembra que eu falei que tem muito três? Vou até voltar um pouquinho, ó. Ação, estado, fenômeno, natureza. 3. Agora aqui. Pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira. 3, tá vendo? Tempo. Primeiro, segundo. Tá vendo como que tem 3 tempos aqui? Então, quando vocês colocarem no caderno de vocês, deixem bem organizados assim, tá? Porque é muito constante essa quantidade de 3 vezes, né? Então, aqui, ó, na revisão dos verbos, no tempo, a gente tem o passado, o presente e o futuro. O passado é uma situação que já ocorreu e já terminou, né? Eu corri ontem. E o presente é uma situação que está acontecendo ainda, que não se finalizou. E o futuro? O futuro é algo que ainda vai começar a acontecer, ainda acontecerá. Não aconteceu e não está acontecendo. Igual aqui o Homer, aqui que ele tá com preguiça, e ele decidiu que vai fazer atividade física amanhã. Eu correrei amanhã. Quem nunca, né, galera? Agora aqui, modos verbais. De novo, lembra que eu falei que sempre são 3? Ó, aqui, olha aqui, ó. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Tá vendo? Então, indicativo. Indica o quê? Uma certeza. Então, eu coloquei um exemplo aqui. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. O mata e o envenena, eles são verbos que indicam o quê? Uma certeza, você não tem nenhuma dúvida sobre isso, certo? Já no modo subjuntivo, não. Ele indica o quê? Uma possibilidade. É algo que pode acontecer, não é algo certo. Tanto pode acontecer quanto pode não acontecer. Então, se eu tivesse dinheiro, compraria um carro. Perceberam? Se eu tivesse dinheiro, compraria um carro. Agora, no imperativo. O imperativo já expressa o quê? Uma ordem, um pedido, um conselho, certo? Então, aqui, ó, vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Quando ela fala assim, não se misture com essa gentalha, ela tá fazendo uma ordem para o Kiko, né? Não se misture com essa gentalha. Perceberam? Então, é certeza, possibilidade, ordem ou pedido. Os verbos, os modos verbais são esses, tá? Então, deixa bem, coloque assim no caderno de vocês. E aí vem o bicho-papão, que são os tempos verbais, né? Que a gente fica assim, um pouco confuso, só que não precisa ter medo, não precisa se preocupar, porque é bem tranquilo, tá? Então, o modo indicativo, tem o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo, que a gente acabou de falar. E aí vem o quê? Vem o presente, o pretérito ou passado, que é dividido em 3, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais perfeito. E também tem o futuro, aí é dividido em 2, futuro do presente e futuro do pretérito. E o modo subjuntivo? Presente, aí aqui é só um pretérito, tá vendo? Não são 3, como aqui é só um, é só o pretérito imperfeito. E o futuro, que também é só um, não são 2, certo? Já no imperativo, nós não temos nada disso de presente, passado, futuro. A gente só tem afirmativo e negativo. Se vocês tiverem dúvida quanto a esse conteúdo, retornem lá na aula da Bárbara, revejam, tá? Tá aqui no YouTube a aula dela. E revejam esse conteúdo, porque ele é muito importante, tá bom? É muito importante que vocês saibam os tempos, os modos.
E aí agora a gente vai entrar na nossa matéria, tá? Que é objeto direto e objeto indireto, complementos verbais. E para a gente entender essa matéria, a gente tem que entender que além de tudo aquilo lá que eu acabei de falar para vocês, os verbos, eles também podem ser classificados em intransitivos e transitivos. O que é um verbo intransitivo? Um verbo intransitivo é um verbo que ele já tem um sentido próprio. Ele não precisa de nada para explicar ele já é autoexplicativo, ele é autossuficiente. Eu até coloquei aqui, ó, um bonequinho. Eu me basto, porque é isso que o verbo intransitivo é. Ele não depende de ninguém, ele sozinho já se basta. Então, Maria morreu, Ana e Caio casaram, eu quero chorar. Agora, observem o verbo transitivo. O verbo transitivo, ele é um verbo que ele é carente. Ele precisa de um complemento verbal para ele ser feliz, entenderam? Se ele não tiver o complemento verbal, ele perde o sentido todo dele. Complemento verbal é algo muito importante. Vou dar um exemplo. Se eu chego para você assim e falo, Maria gosta. Eu só falo isso, não falo mais nada. Eu só chego e jogo essa frase. Maria gosta. Aí o que você vai me perguntar? É algo natural, você vai perguntar. Maria gosta de quê? Ou de quem? Não é isso que você vai me perguntar? Percebe como o verbo gostar, diferente do verbo morrer, ele precisa de alguém explicando? Aí eu respondo para você, Maria gosta de chocolate. Viu? Então, o verbo, esse de chocolate é o complemento verbal do verbo gostar. Percebe? Ele não consegue viver sozinho. Ele precisa ter alguém. Se eu chego e falo para você assim também, ó, Maria comprou. Aí você vai me perguntar, Maria comprou o quê? Aí eu falo para você, Maria comprou doces, tá vendo? Agora aqui, Maria morreu. Aí você já entendeu. Você não vai perguntar, Maria morreu? Você pode até perguntar, Maria morreu de quê? Mas só de falar Maria morreu, você já entende o sentido dessa frase. Se eu falo Ana e Caio casaram, você já entende o sentido dessa frase. Ela já tem um sentido completo. Agora, se eu só chego e falo Maria gosta, ou Maria comprou, você não vai saber o que é. Você vai precisar que tenha o que? Uma explicação, que venha algo depois para você compreender o sentido do que eu estou querendo te falar. Então, esse segundo sentido é o complemento verbal. E aí, o que acontece? Existe o complemento verbal que se chama objeto indireto, complemento verbal que se chama objeto indireto, e o complemento verbal que se chama objeto direto. Então, tem o indireto e o direto. Quando há uma preposição, é um objeto indireto. Quando não há preposição, é um objeto direto. Entende? Então, olha só. Aí você está se perguntando, o que é preposição? E aí, eu separei algumas preposições aqui para vocês, tá? Vocês não precisam decorar tudo de uma vez, não se preocupem com isso, tá? Mas tem algumas aqui que são muito importantes, tá? Que é importante guardar, que é o de e o em, tá? Essas preposições são muito importantes. Então, vamos lá. Tem a preposição de, preposição a, com, até, até, o para, o desde, o pela e o em. E aí, eu vou contar uma historinha para vocês, para que vocês tentem, assim, guardar bem esse conceito do objeto direto e objeto indireto, para vocês não terem dúvida, porque é muito comum a gente ter dúvida e não saber se aquele complemento que está ali, a gente até identifica o complemento, a gente sabe que existem ali algumas palavras que estão dando mais sentido para o verbo, só que é um pouco complicado da gente diferenciar se é direto ou objeto indireto. Então, eu quero que vocês imaginem
que vocês estão aqui nesse carro, e aí vocês estão indo para a praia, certo? Muitos de vocês já foram à praia, e aí, com certeza, vocês devem ter parado em um pedágio, não é? Tá vendo aqui o pedágio? Então, vamos lá. Lembre dessa historinha, tá? Ó, nesse primeiro aqui, a gente tem as pessoas boas doam dinheiro. Objeto direto. Maria gosta de chocolate. Tá vendo a preposição aqui? A preposição representa o pedágio, certo? Então, o verbo representa aqui você no seu carro. Aí você tá no seu carro, aí você tá indo para a praia. Só que você tem que fazer uma parada no pedágio. Ou seja, você não vai direto para a praia. Você faz uma paradinha. Quando tem a paradinha, é indireto. Agora, se o seu carro que tá aqui, que é o verbo, tá vendo? Aqui é o verbo doar, tá? Se seu carro tá aqui e ele chega direto na praia, tá vendo? Ele vai direto pra praia, não passa por nenhuma preposição, não tem nada aqui no meio, tá vendo? Então, é um objeto direto. Perceberam? Essa é uma forma assim que eu acho que dá para vocês entenderem melhor, né? Mas se vocês tiverem dúvida, coloquem aí nos comentários, tá? Então, quando há preposição, é objeto indireto. E quando não há preposição, é objeto direto, tá bom? Lembre sempre dessa história de você lá no seu carro, aí você passa pelo pedágio, que é a preposição, e você chega no seu objetivo final, que é a praia, que é o complemento. Então, para a gente não ter dúvida em relação a esses conceitos, eu trouxe algumas frases aqui para vocês entenderem bem, tá? No objeto direto, também um truque para vocês conseguirem identificar o que é o objeto direto, que é o complemento, é você se perguntar o que ou quem. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Para vocês perceberem o que eu tô querendo falar. Você pega uma frase assim, ó, o samurai sacou a espada. Aí você não sabe o que é objeto direto, qual que é o complemento aí da história toda. Então, primeiro você identifica o verbo. Você sabe que o verbo sacou, que aqui a palavra sacou é um verbo. Aí você se pergunta, o samurai sacou? Sacou o quê? Tá vendo? Sacou o quê? A resposta que você tiver é o objeto, entendeu? Então, vamos lá, vamos treinar com algumas aqui, ó. Vamos lá, primeira frase. Utiliza o corrimão. Utiliza o quê? O corrimão. O corrimão é um objeto, tá vendo? Como não tem preposição, é um objeto direto. Aqui tem esse o, mas muito cuidado. O o, ele não é uma preposição. O o, ele é um artigo, tá bom, galera? Não confunda o artigo, o pronome com a preposição, tá? A gente vai ver vários casos aqui, eu vou apontando para vocês, tá bom? Então, utiliza o quê? Utiliza o corrimão. Vamos para o outro. A criança destruiu minha casa. Destruiu o quê? Minha casa. Tá vendo? Muito fácil. Rafael comeu o pedaço do bolo. Comeu o quê? Comeu o pedaço do bolo. Tá vendo? O pedaço do bolo é o objeto. Tá bom? O samurai sacou. Sacou o quê? A espada. Nós amamos esta cidade. Amamos o quê? Esta cidade. Marcos vendia carros. Vendia o quê? Carros. Pedro encontrou uma pista. Encontrou o quê? Uma pista. Sempre ouço músicas. Ouve o quê? Músicas. As crianças querem chocolate. Querem o quê? Chocolate. As plantas purificam o ar. Purificam o quê? O ar. A vizinha abandonou o gato. Abandonou o quê? O gato. Eduardo chutou a bola. Chutou o quê? A bola. João pegou o ônibus. Pegou o quê? O ônibus. Tá vendo, galera, como é muito simples? Não precisa ter medo, é muito tranquilo, tá? Então, aqui a gente viu o objeto direto. Agora, vamos para o objeto indireto. E aí, o mais legal do objeto indireto é que você sempre vai saber, tá?
pela preposição já na pergunta. Quando você fizer a pergunta, já vai indicar uma preposição ali. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ó. Meu namorado discordou de mim. Aí você vai perguntar o quê? Discordou de quem? Tá vendo? De quem? Agora outra. João gosta de séries. Gosta de quê? Você não vai perguntar assim, ó, gosta o quê? Não é verdade? Você vai perguntar, gosta do quê? Gosta de quê? Né? Então, tá vendo como que a própria pergunta que você fizer já vai indicar que há uma preposição ali? Certo? E quando há preposição é porque é o pedágio. O verbo é o seu carro, né? O complemento é a praia, é o paraíso que você está indo, e o no meio é o pedágio, é por onde o seu carro vai ter que fazer aquela paradinha. Então é indireto, você não vai direto para a praia. Você faz uma paradinha, por isso que é indireto, tá? Então, meu namorado discordou. Discordou de quem? De mim. João gosta de séries. Gosta de quê? De séries. Maria não confia em Marcos. Não confia em quem? Em Marcos. Eu acredito em você. Acredita em quem? Em você. Não concordo com o regulamento. Não concorda com o quê? Com o regulamento. Assisti a um filme impressionante. Assistiu a quê? A um filme impressionante. Marcos necessita de um emprego. Necessita de quê? De um emprego. Os meninos obedecem a seus pais. Obedecem a quem? A seus pais. Perceberam como que é bem tranquilo, galera? Se alguém tiver com dúvida, coloque nos comentários, tá bom? Porque se for necessário, eu faço um novo vídeo, tá bom? Explicando para vocês tudo isso, tá? Mas é muito importante que vocês compreendam bem isso que eu tô passando para vocês, porque a prova da ETEC, ela cobra isso, tá? Eu coloquei aqui essas figurinhas, porque é mais ou menos isso que é o complemento pro verbo, né? Eles vivem juntos, eles não conseguem viver separados, né? Então aqui seria o complemento, aqui seria o verbo complemento, aqui o verbo complemento, tá bom? Vamos agora ver algumas frases para vocês testarem o que a gente conversou aqui, tá? Então, eu vou falar a frase, vou falar aqui a oração, e nos comentários vocês vão me responder se é um objeto direto ou se é um objeto indireto, tá bom? Então, vamos lá. O povo confia em políticos. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual que é, né, o complemento aqui dessa oração e se é um objeto direto ou um objeto indireto. Coloquem aí nos comentários, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá bom? Então, galera, vamos lá. Primeiro ponto. Para identificar o complemento, eu preciso identificar o verbo, concorda? E qual que é o verbo dessa frase? É esse aqui, o verbo confia, certo? Então, o povo confia. Confia em quem? Confia em políticos. Então, em políticos é o complemento desse verbo, tá vendo? É o namorado do verbo aqui, tá vendo? Aí agora que a gente precisa descobrir se é objeto direto ou objeto indireto. O verbo foi direto lá aqui para políticos? Não foi. Ele deu uma paradinha aqui no pedágio, que é a preposição em. Se ele parou no pedágio, o que isso significa? Que é um objeto indireto.
percebem? Então, se vocês perguntarem, o povo confia, né? Se vocês lerem a frase, vocês perguntam, o povo confia em quem? A própria pergunta já é a resposta, porque a pergunta já tem a preposição em. Então, já indica que é um objeto indireto. O carro não vai direto para a praia, ele faz uma paradinha. Vamos para a próxima. Eu comprei uma bicicleta. Então, vamos lá. Vou dar um tempo de novo, quero que vocês respondam. Qual que é o complemento e se é um objeto direto ou um objeto indireto. Então, galera, foi tranquila essa? Foi bem tranquila, né? Primeiro, identificar o verbo, não é verdade? Então, qual que é o verbo aqui? Comprei, né? Então, o que você vai perguntar? Eu comprei uma bicicleta. Aí a pessoa pergunta, você comprou o quê? Uma bicicleta. Ou seja, é o complemento desse verbo aqui, tá vendo? Tem o pedágio no meio? Não tem pedágio, muito cuidado. Esse uma aqui é um artigo, não é uma preposição, tá bom? É um artigo, tá? Então, aqui, no caso, é o complemento do verbo comprar. E como não há preposição, é um objeto direto. Por quê? O carro, você aqui dentro do carro, foi direto para a praia. Tudo isso aqui é a praia, tá bom? Tudo isso é a praia. E não teve pedágio, não parou no pedágio. Então, você foi direto para a praia. Então, objeto direto. Agora, vamos para a próxima. Próxima oração. Essa matéria interessa a todos. Vamos lá. Qual o complemento dessa oração, do verbo que está nessa oração? E se é objeto direto ou objeto indireto? Coloquem aí nos comentários. Então, galera, primeira pergunta, qual é o verbo, né? O verbo aqui é o interessa, certo? E qual que é o complemento? Então, vamos fazer a pergunta. Essa matéria interessa? Interessa a quem essa matéria? Na verdade, não sei o que a gente pergunta. Essa matéria interessa a quem? E aí vem a resposta. A todos. Essa matéria interessa a todos. Logo, o a todos é o complemento verbal. Ele completa o sentido do verbo, tá vendo? Aí vem a pergunta, é objeto direto ou objeto indireto? Teve a paradinha no pedágio. Se teve a paradinha no pedágio, o carro, vocês estão aqui no carro, que é o verbo, parou no pedágio para depois chegar aqui na praia, não é verdade? Então, o correto aqui é o objeto indireto, tá? Objeto indireto. Vamos para a próxima. Os leitores compram livros. Qual que é o complemento dessa oração e se é objeto direto e indireto? Coloquem aí nos comentários.
Então, a primeira pergunta aqui é qual o verbo, né? Então, o verbo aqui é compram, né? Os leitores compram livros. Quem compra, compra alguma coisa, certo? Os leitores compram livros. Compram o quê? Compram livros. Então, livros é o complemento verbal. Tem preposição aqui no meio? Não tem preposição. Então, o carro vai direto para a praia, que são livros, tá vendo? Não para no pedágio. E a última, tá? Vamos ver, né? A última, mas não menos importante. As tartarugas marinhas precisam de ajuda. Qual o complemento e se é objeto direto ou objeto indireto? Coloquem aí nos comentários. Então, galera, qual que é o verbo aqui da oração? Precisam. As tartarugas marinhas precisam de quê? Precisam de ajuda. Aqui é o complemento, aqui é o verbo e aqui é o complemento. E é objeto direto ou objeto indireto? É objeto indireto, porque não vai direto para a praia. Faz uma paradinha aqui no pedágio. Viram como que é bem tranquilo? Agora, a gente vai resolver uma questão da ETEC, uma questão que cobrou esse conhecimento, tá? Então, vamos lá. Comida é o nome de uma das músicas dos Titãs. Leia um fragmento dela. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. Podemos afirmar que os termos comida, diversão e arte, nesse trecho, exercem sintaticamente a função de alternativa A, complemento nominal, sujeito composto, objeto indireto, objeto direto, aposto. Então, assim, eu vou pedir para vocês desconsiderarem a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E, tá? Porque são conceitos que vocês não viram ainda, né? Então, vamos só considerar essas duas alternativas, que é o que nós estamos conversando hoje, tá bom? Então, eu quero que vocês me digam se é objeto indireto ou objeto direto. Eu vou mostrar aqui, ó, onde que está a oração, tá? A gente quer comida, diversão e arte. Está neste local aqui, tá vendo? Então, quero que vocês me digam se comida, diversão e arte é um objeto indireto ou um objeto direto. Coloquem aí nos comentários, por favor, galera. Alternativa C ou alternativa D? Então, vamos lá. Primeiro ponto, identificar qual que é o verbo. E o verbo aqui é o quer, não é? E quem quer, quer alguma coisa, né? A gente quer comida, diversão e arte. A gente quer o quê? Comida, diversão e arte. Tem alguma preposição aqui no meio?
Tá vendo? Entre o quer, que é o verbo, e o comida, diversão e arte, que é o complemento do verbo, não tem uma preposição, não tem um pedágio aqui entre a pessoa no carro e a praia. A praia é tudo isso aqui, ó, comida, diversão e arte é a praia. Então, não tem um pedágio aqui no meio. Logo, deixa eu botar, logo é um objeto direto, percebem? Foi bem tranquila essa questão? Se vocês tiverem com alguma dúvida, podem mandar no meu WhatsApp, eu tô lá no grupo da sala, ou também podem mandar aqui, tá? Que eu respondo para vocês. Bom, galera, obrigada pela atenção de vocês, tá? Foi isso. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.